Esta palavra saltou ao meu coração hoje. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, tendo também muitíssima gente ao seu serviço, de modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Diz amém? Vem comigo, por favor, até o capítulo 42 de Jó. Capítulo 42 de Jó, do livro que recebe o nome de Jó. Nós vamos ler o versículo 10. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó. Dá uma olhada na pessoa que está do seu lado e diz para ele assim: Deus vai virar o teu cativeiro. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor abençoou, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuíra. Diga amém. Pode sentar um pouquinho, por favor. Irmão, o Senhor trouxe ao meu coração esta tarde falar um pouco sobre restaurando os valores perdidos. Restaurando os valores perdidos. E uma frase que eu coloquei como destaque foi: Deus é Deus de restauração. Eu não vou pregar, eu vou contar uma história e vou lançar uma palavra profética para a sua vida. Essa história tem 5 episódios, e ao final de cada episódio eu quero profetizar sobre a sua vida. Agora presta atenção. Já é tempo de pararmos de ouvir pregações apenas por ouvir. Precisamos sair daqui decididos a colocar em prática o que recebemos. Amém? Jó é o personagem da nossa reflexão. O livro de Jó, como eu disse, pela maioria dos estudiosos, foi escrito por Moisés, assim como os livros do Pentateuco. Embora na nossa Bíblia o livro de Jó esteja próximo ao livro dos Salmos, certamente Jó viveu muito antes de Davi. Jó deve ter vivido, como eu disse na hora da leitura, um pouco depois de Abraão. 1 ou 2 gerações depois de Abraão. Há inclusive uma escola de pensamento que entende que a esposa de Jó tinha algum parentesco, era filha de algum dos filhos de Isaac, de Jacó, de algum dos filhos dos patriarcas. Tá? O livro de Jó tem um lugar muito especial nas Escrituras, porque ele trata do sofrimento humano, da dor humana. E ele retrata como Jó e seus amigos buscam encontrar explicação para o sofrimento e para a dor.
O livro de Jó também nos ensina que o fato de eu e você mantermos a nossa fidelidade a Deus não nos poupa de adversidades, de frustrações, de intempéries, de vicissitudes. Apesar disto, todo ataque do diabo no livro de Jó é claramente limitado pela soberania divina, o que significa que Satanás não pode fazer além daquilo que Deus em sua soberania estabelece e permite. Então toda a ação do diabo tem limite estabelecido pela soberania divina. Vou repetir, toda a ação do diabo tem limite estabelecido pela soberania divina. Amém? Quando nós estudamos o livro de Jó, nós percebemos que forças hostis, tenebrosas, malignas, diabólicas, se organizam, se arquitetam, se projetam contra os servos de Deus e contra a família de cada um desses servos para causar instabilidade e destruição. Não é por acaso que o Senhor Jesus diz que o diabo não vem senão para roubar, para matar e destruir. O livro de Jó nos ensina que a família de um servo, de uma serva de Deus, pode ser encurralada de todos os lados. Os ataques podem vir de todas as frentes. É necessário estar muito aferrado, apegado, apaixonado, ligado a Deus, para suportar os vendavais pelos quais podemos passar. O cenário espiritual do mundo moderno revela que há uma orquestração maligna que visa atacar a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Torpedos malignos, dardos inflamados do maligno são lançados dia após dia, cada dia, todo dia, contra os nossos descendentes, no intuito de comprometer o plano de Deus sobre nós. Crises gigantescas, ondas medonhas de destruição contra a família e contra os nossos filhos estão sendo projetadas. Pensar nos nossos filhos e netos, pensar na nossa casa, pensar na igreja como agência central de Deus é imprescindível. E colocar a casa em ordem agora é mais do que necessário. Colocar a casa em ordem agora é mais do que necessário. Por quê? Porque uma casa edificada sobre a rocha enfrenta vendavais, enchentes, torrentes, ataques e permanece construída. Uma casa edificada sobre a areia não suporta o vendaval, a torrente e a enchente e desmorona. Tempestades violentas, borrascosas, terríveis, cercam cada casa. Conflitos intermináveis estão invadindo a mente de homens e de mulheres. Crianças e adolescentes estão sofrendo de males que há muito tempo atrás eram comuns àqueles que estavam sobrecarregados de problemas, como por exemplo depressão, crises de pânico, de ansiedade, obesidade. São males que atacam crianças, jovens, adolescentes, porque nós vivemos uma geração espantada, uma geração suprimida, uma geração oprimida, apesar da aparente liberdade. A família se tornou, em muitos casos, num campo de batalha. Marido e mulher medem forças para ver quem tem mais poder, para ver quem manda mais, para ver quem fala mais alto.
até o salário de um e do outro é motivo de confusão. Homens que amanhecem incendiados pelo nervosismo, pelo estresse, pelo descontrole emocional, e fazem da casa um clima de terreno minado. Mulheres que desconhecem seu papel como adjutoras, como elementos da sabedoria, como a fonte de toda a emoção que maestra o ambiente da casa, estão debaixo de uma pressão violenta que não conseguem mais cumprir o seu papel de esposa, mãe, mulher, princesa do lar, princesa da família, princesa da sociedade. Nós temos hoje um bando de guerreiro com a espada desembainhada, pronto para atingir quem atravessar na sua frente no corredor. A casa virou um campo de sangue. A consequência disto é que em muitos corações a alegria acabou. Se eu perguntar de verdade, sem fantasia, sem vitrine, quem está de fato com o coração alegre, pouquíssimos, sendo honestos de fato, vão levantar a mão. A alegria terminou nos corações, a capacidade de diálogo morreu na igreja, na família, na empresa. Perdemos toda a nossa civilidade na época mais civilizada de todos os tempos. O fogo da devoção a Deus apagou. O altar do culto em casa está cheio de espinhos e abrolhos. Deus já não é mais adorado no ambiente da casa, porque cada um tem a sua divindade, cada um invoca a palavra, o palavrão, o desejo que o seu nervosismo estabelece para aquele momento. A família está sendo invadida por valores mundanos, verdades relativas. Uma mídia hedonista está estabelecendo e maestrando o padrão de comportamento dos nossos filhos, dos nossos netos, desta geração. Muitos casamentos estão naufragando, vitimados pelo trágico acidente do divórcio. E interessante, não há mais idade. Antigamente o divórcio se dava dentro daquela faixa etária que o indivíduo dizia assim: vou romper aqui para construir um novo relacionamento. Hoje não, virou tão comum que eu estou lidando e acompanhando casais de 70 anos se divorciando. Casais de 60 anos se divorciando, gente com 60 anos de casado se divorciando. Não tem mais lógica, não tem matemática, não tem explicação. Virou comum. Não é mais incompatibilidade de gênios, não é mais dificuldade de diálogo, é um modismo barato que manifesta uma falsa modernidade e revela uma verdadeira superficialidade da vida. O mundo mudou. A igreja tende a não ser mais a mesma. Nem a Bíblia está sendo mais aceita como a palavra de Deus, ela está sendo vista como o livro que contém a palavra de Deus. Consequência disto, valores, princípios, padrões perdem a sua importância. Há uma falência de sonhos, feridas profundas, filhos órfãos de pais vivos, porque os pais não têm mais tempo para os filhos. Não brinca mais, não conversa mais, não ouve mais. O que importa é dar o presente, a viagem de férias, a Disney, o Beach Park, o Beto Carreiro, o carrinho eletrônico, o joguinho preferido. Desconhecemos e ignoramos que mais importante do que presente é presença.
E assim, deixamos que o mundo, a mídia, os youtubers da vida eduquem, pastoreiem a nossa geração e a nossa descendência. É um tempo no qual Satanás vai tentar apagar a luz da igreja. E acreditem, eu realmente não tenho medo de uma perseguição, porque eu acho que essa não é a estratégia que o diabo vai usar. Muito mais fácil apagar a igreja acalentando do que perseguindo. Se a luz da igreja apagar, como diz o Salmo 11, se os fundamentos se removem, o que fazer? O que farão os justos? Nesse contexto de convulsão social, de falência da virtude, de perda dos referenciais, é necessário a igreja se curvar diante de Deus e pedir um grande avivamento espiritual. Está na hora de cada homem macho, assumir o sacerdócio da sua casa e invocar a Deus em favor da sua família e do seu lar. Está na hora de cada mulher se posicionar como profetisa, como intercessora, como coluna de sustentação da família, chorar pela sua casa, chorar pelos seus filhos, chorar pela igreja. É tempo de a igreja se curvar e buscar a presença do Senhor de verdade, porque nós cremos numa restauração que o Senhor pode fazer através da igreja. Eu preguei aqui outro dia, e eu preguei aqui sobre Israel e o Brasil, e eu disse que a restauração da nação passa pela igreja. E eu vou repetir: a restauração da nação passa pela igreja. Deus não conta com governos nem com governantes para restaurar a nação. Deus conta com a igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Provoca seu vizinho e diz para ele: Deus conta com você. Deus pode. Deus pode. Diga comigo: Deus pode. Deus pode pegar o vaso quebrado e fazer um vaso novo, conforme Jeremias capítulo 18. Deus pode transformar água em vinho, conforme João capítulo 2, Ele pode. Deus pode converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, conforme profetiza Malaquias no capítulo 4. Deus pode derramar amor nos corações dos cônjuges, dos pais, e converter-nos. Deus pode curar as nossas feridas. Deus pode nos ensinar sobre a graça e nos fazer entender que a graça e a religião não caminham juntos, porque a religiosidade bloqueia o acesso a Deus e a graça abre os caminhos que nos aproximam dele. Deus pode nos ensinar. A família de Jó é uma família que foi bombardeada por Satanás, assim como a minha e a sua. E o que nós vamos observar é que, não obstante Jó ser um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, foi vitimado pelo ataque feroz, violento, impiedoso, cruel, destruidor de Satanás. Quer saber o mais estranho? Com a permissão de Deus. Para quê? Possivelmente para servir para nós hoje
de exemplo. Jó era rico, era sacerdote, orava pelos seus filhos. Sua esposa, excelente senhora, dona de casa. Seus filhos, alegres, festejantes. E o detalhe, era uma alegria da casa, porque Jó diz assim, lá na frente ele diz: eu procuro aqueles que alegravam a minha mesa e não os encontro mais. Então os meninos traziam alegria para casa. Mas Satanás enxergou isto e resolveu atacar. E eu quero te contar uma história dentro disso, com 5 episódios, e apenas profetizar sobre a sua vida, porque essa história é a minha história, é a sua história. E eu quero lhe chamar nesta noite para restaurar os valores que se perderam no caminho, para reencontrar as perdas, recuperar o fôlego, porque Deus tem coisa extraordinária para a minha vida e para a sua vida. Primeiro, Deus trabalha a restauração das finanças de Jó. Jó era um homem rico. O texto que nós lemos diz que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitos empregados. Isso está do versículo 3 até o versículo 17. Já falei aqui para os irmãos sobre a riqueza de Jó. Você pode depois ouvir a série de mensagens que está lá sobre as 7 provações de Jó. E ela termina com a restauração de Jó. Jó é um homem próspero. A amplitude, a sua tenda é próspera. Mas o adversário olha para Deus e diz assim: tu destes a Jó tudo que um homem pode desejar. Do que ele reclamaria? Tu o protegestes com uma cerca viva. Jó prospera nos seus negócios, nos seus empreendimentos. Reclamar de quê? Está rico. Você já se sentiu farto? Tudo no lugar, pleno, contas pagas, dinheiro na conta. Não é pecado. Jó era assim. O Senhor olha para o adversário e diz assim: vai lá, toca no que ele tem, e tu verás que Jó não é fiel a mim pelo que ele tem, mas porque o seu coração é reto para comigo. De repente a vida de Jó entra no inferno. O versículo 14 diz que os bois lavravam e as jumentas pastavam. Vieram sobre eles os sabeus e tomaram a todos os bois e jumentas e mataram os empregados ao fio da espada. Um sobreviveu para trazer a notícia. Era comum nas guerras o ataque deixar sempre um sobrevivente para levar uma mensagem a quem de direito. Era normal. Não sobreviveu porque fugiu. Certamente quem fez o ataque disse: você vai avisar para o seu patrão o que aconteceu aqui e diga para ele que quem atacou foram os sabeus. Era normal. De repente, no versículo de número 16, enquanto este ainda falava, vem outro e diz: fogo caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. O outro mensageiro chega e diz: os caldeus, dividindo-se em 3 bandos, deram sobre os camelos, tomaram, mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei. A vida financeira de Jó virou uma bancarrota. Quebrou, faliu. Não há mais riqueza, não há mais estabilidade.
E eu te faço uma pergunta: como estão as tuas finanças? Nós que discordamos da teologia da prosperidade, temos a limitação de achar que Satanás não ataca as finanças do povo de Deus, mas ataca. Os sabeus invadem a loja, os caldeus invadem a fazenda. Satanás levanta ataques de todos os lados para colocarem a tua estabilidade financeira em choque. E é interessante que as pesquisas dizem que em média 52% dos divórcios estão relacionados à crise financeira. E a crise financeira gera o estresse, aí a pilha, aí vem a reação em cadeia. A minha palavra da parte de Deus para a sua vida esta noite é que o Senhor, se você deixar, o Senhor vai entrar nas tuas finanças e vai restaurar a tua vida financeira. Por quê? Porque Deus tem interesse que você esteja bem e próspero para honrar o seu nome, cuidar da sua casa, investir na sua obra e ser instrumento de bênção e provisão na vida daqueles que cruzarem a tua trajetória e o teu caminho. Jó capítulo 42. Pode aplaudir, eu vou continuar falando. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida, o Senhor me deu. Jó capítulo 42, versículo de número 11 e 12 diz: então vieram ter com ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e compadeceram-se dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia permitido, e cada um deles lhe deu peça de dinheiro e pendentes de ouro, e o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. E ele passou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. O seu estado financeiro dobrou. Diga comigo: Deus restaura as finanças dos seus servos. Mas fala com mais gosto: Deus restaura as finanças do seu povo. É preciso lembrar que há entidades malignas responsáveis por causar miséria, empobrecimento, crise financeira na sua vida. Há demônios e potestades responsáveis por trancar portas, destruir a sua trajetória. Não acredito nisso, pastor. Tranquilo. Assim como há entidades malignas que trabalham para destruir e travar a sua vida, eu e você cremos num Deus que abre portas onde não tem portas, que abre caminhos no meio do mar. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 diz: honra o Senhor com os teus bens, com a primeira parte de toda a tua renda, e se encherão de trigo os teus celeiros, e de mosto os teus lagares. A Bíblia Sagrada nos ensina em Provérbios 10, 22 que Deus é quem dá a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Levante assim a sua mão comigo e diga comigo: Senhor, eu recebo a bênção que me faz prosperar. A partir de agora, onde eu colocar a mão, eu quero que cresça, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. É o tempo de o Senhor te fazer crescer. Por quê?
Porque é o tempo de uma grande arrancada da igreja na terra, e isso depende de homens e mulheres com os corações abençoados, para que derramem sobre a obra de Deus e ela cresça e expanda. Joel, capítulo 2, está escrito: e eu vos enviarei ensinador de justiça, e com ele a chuva serôdia, e a temporã no seu devido tempo, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, e eu restituirei o tempo que foi destruído pela crise, e vós comereis abundantemente, e vos fartareis, e o meu povo não será envergonhado, e toda a terra saberá que eu, o Senhor, estou no meio de vós, e vós comereis abundantemente, e vos fartareis, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Presta atenção, igreja brasileira, igreja brasileira, igreja brasileira, o Senhor declara, recebe: o meu povo nunca mais será envergonhado. Tem uma série de gente profetizando miséria e destruição sobre o Brasil. Dá licença e não me tenha por mal, mas eu me levanto na autoridade de Deus e da sua palavra para contestar essas mensagens e declarar que a prosperidade da igreja não depende do presidente nem do partido. A prosperidade da igreja depende do céu. É o céu quem te prospera. É o céu quem te prospera. Declare comigo: as minhas finanças serão restauradas. Vira para o teu vizinho e diz para ele: eu declaro, em nome de Jesus, as tuas finanças serão restauradas. Serão. Segundo episódio. Segundo ambiente de restauração, os filhos. Diga comigo: os meus filhos são herança bendita, debaixo da autoridade do sangue de Jesus, debaixo do poder e da unção profética, eu declaro: Satanás não vai exercer poder sobre a nossa descendência. Os nossos filhos não irão pelo caminho da marginalidade, os nossos filhos não irão pelo caminho da libertinagem, os nossos filhos não irão pelo caminho das drogas. Eu declaro em nome de Jesus: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Profetize sobre os seus filhos, profetize sobre os seus netos, declare: Deus é quem te autoriza. Ah, pastor, mas Deus permitiu nos filhos de Jó. É verdade. Capítulo 1, versículo 18 e 19. Os teus filhos estavam na casa do irmão mais velho banqueteando. Veio do deserto um redemoinho. Veio um redemoinho do deserto, um grande vento, um furacão, derrubou a casa, caiu sobre eles e todos morreram, só eu escapei para te trazer a nova. E aí, pastor? Tem um versículo na Bíblia, irmão, que para mim ele é tão definidor, mas eu vou usar dois. No último versículo do capítulo 9 de Jó, ele diz assim: se eu tivesse intercessor, eu não estaria nessa situação. Se eu tivesse mediador, eu não estaria nessa situação. Aí lá na frente, Jesus, em Lucas 21, 31, diz assim: Pedro, Satanás pediu ao Pai para te peneirar como trigo. Satanás pediu ao Pai para te sacudir, como fez com Jó. Mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Diga comigo: eu tenho intercessor.
Declara aí: eu tenho sacerdote. Diga comigo: Jesus está diante do Pai, cuidando de mim. Mas vem a pergunta: como estão os teus filhos? Como está o teu relacionamento com os teus filhos? Não está na hora de restaurar isso? Quantos filhos que abandonam a fé, a vida com Deus, a igreja, por conta dos pais, que não nutrem um relacionamento espiritual. Ausência de amor, ausência de sacerdócio, ausência de zelo, ausência de presença. Que redundância absurda, mas é ausência. Quantos filhos que olham para os pais e esperam o tapa? Não permita seu filho ter medo de você. Se é melhor me respeitar, se não me respeitar, que tenha medo. Isso não é saudável. Se os teus filhos não encontrarem em você o lugar onde eles podem confessar as suas burrices, burradas, loucuras, maluquices, onde eles irão buscar o conselho, a orientação, a correção? Onde? Muitos pais estão perdendo os filhos porque não estão exercendo o sacerdócio. Não oram com eles, não leem a Bíblia com eles, não os abençoa. Eu te abençoo, meu filho. Eu te abençoo, minha filha. Pais que pensam que a autoridade sobre os filhos é fazê-los ter medo. Pais que pensam que a autoridade sobre os filhos é fazê-los engolir o choro. Eles engasgam porque você manda em casa. Mas haverá um dia que a sua autoridade não terá a mesma força, e o que tem que prevalecer é o amor. E eles precisarão reconhecer a tua autoridade pelo amor que receberam. Restaure o seu relacionamento com os seus filhos. O Senhor deu a Jó, capítulo 42, versículo de número 13, outros 10 filhos, e a Bíblia diz que as meninas eram as mais belas de toda a terra. E eu venho declarar nesta noite, erga assim a sua mão comigo, eu venho declarar que o Senhor vai restaurar os teus filhos. Eles serão instrumentos de Deus para a glória do Pai. Diga comigo: os meus filhos. Não, assim não, pelo amor de Deus. Os meus filhos estarão comigo na arca. Diga comigo: eu não entrarei na arca sozinho. Aleluia. Isaías 65, 23, o Senhor diz: vós não tereis filhos para a calamidade. Vou repetir: vós não tereis filhos para a calamidade, porque eles são a herança dos benditos do Senhor. Aleluia. Deus tem um compromisso tão grande com os teus filhos. Olha para mim. Deus tem um compromisso tão grande com os teus filhos, que Ele diz a Abraão: a minha aliança é contigo e com a tua descendência. Sabe Ismael? Aquele filho gerado num ato de precipitação de Abraão. Quando Deus vai conversar com Abraão sobre Isaque, sobre Ismael, aliás,
O Senhor diz assim a Abraão: Abraão, por tua causa eu abençoarei a Ismael. Se eu e você tivermos um pacto com Deus, por nossa causa, os nossos filhos também estarão debaixo da promessa. Abençoe os seus filhos. Você tem filhos? Quem tem filhos, levanta a mão. Cita o nome deles agora. Diz assim: Senhor, eu abençoo. Eu abençoo. Cita o nome, menciona, abençoa, declare, abençoe, declare. Terceiro episódio: a saúde de Jó. Satanás não se contenta em destruir as finanças, em destruir os filhos de Jó, e diz para Deus assim: pele por pele, tudo que o homem tem vai dar para sua vida. O cara morreu os filhos, perdeu dinheiro, mas está vivo, está bem, está gordo, está preocupado com o quê? Mostra para ele o cheiro da morte, para o senhor ver se ele não arrega, se ele não entrega, se ele não emborca. Jeová diz: vai lá e toca na pele, na carne e nos ossos. Não toque na sua vida. Satanás vem, fere a Jó com furunculose e estafilocócica generalizada. O corpo de Jó estoura em tumores purulentos. Ele diz: até na sua boca ele sentiu o sabor do tumor. Significa que até na boca havia tumores. As unhas caíram, a cartilagem quebrou, por causa dos sintomas da própria enfermidade. Jó cheira mal, ele diz: o meu hálito se tornou insuportável à minha própria mulher. Tumores malignos cobrem o seu corpo. As pessoas passam de longe e cospem, porque sentem o mau cheiro de Jó. Sua saúde foi ao caco, foi ao caos. Ele se afasta de tudo e de todos e vai para um monturo, onde ele se coça com algum tipo de caco, porque ele não suporta. E a medicina diz que dos furúnculos saíam pequenos vermes que devoravam a carne do doente. Como está a sua saúde? Deus quer restaurar a sua saúde. Eu vou repetir: Deus quer restaurar a sua saúde. Estende a mão sobre a pessoa do seu lado e diz para ele: eu declaro, em nome de Jesus, saúde sobre a tua casa, sobre a tua vida. É tempo de cura. Olha o que eu vou te dizer. Já estou terminando. Olha o que eu vou te dizer. Há uma unção, vai haver uma onda de milagres cobrindo a igreja. Vai haver uma onda de milagres cobrindo a igreja. Pessoas serão curadas de maneira extraordinária. Aliás, eu quero declarar sobre a sua vida agora o toque da mão de Deus queimando a enfermidade no seu corpo agora. Seja curado, seja curada na autoridade do nome de Jesus. Se você puder colocar a mão no lugar onde está enfermo, coloque a mão. Senhor, queima agora a enfermidade. E eu peço que essa pessoa sinta o fogo queimando a enfermidade. É para ela sentir arder, queimar. Ministra cura agora. Ministra milagre agora. O Senhor restaurou a saúde de Jó. Restaura a saúde dos teus filhos. Está escrito que o Senhor mudou o opróbrio de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Eu determino agora que haja milagre na vida do teu filho, na vida da tua filha, no nome de Jesus. Valores restaurados. Viva a restauração da sua saúde agora, em nome de Jesus.
Isaías 53, versículo 4 e 5 diz: verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores tomou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi moído pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Um dia alguém olhou para mim e fez assim: está falando de cura espiritual. Eu fico ruim quando eu vejo alguém empobrecendo o evangelho. Mateus capítulo 8, versículo 15, 16, 17. E ao cair da tarde, trouxeram a ele muitos enfermos, e endemoniados e paralíticos, e ele curou a todos e libertou a todos os oprimidos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades tomou sobre si. Então entenda, não está falando só de cura espiritual, está falando de cura física também. E é na autoridade do evangelho que eu declaro: seja curado, seja curada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou terminar. Casamento. Casamento de Jó entrou em crise. A mulher de Jó não podia entender nada do que estava acontecendo, e ela não tinha obrigação nenhuma de entender. Deus não explicou. O mundo está desabando, os filhos morreram, o marido apodrecendo, a riqueza que ela tinha foi embora, os valores se perderam, os amigos desapareceram. Ela olhou para Jó e disse: mas você ainda continua temendo a Deus? Dá um jeito de morrer. Ela não está ofendendo Jó. No Antigo Testamento não há conceito de vida eterna. Esse conceito quem traz é Jesus. Para eles, morreu, acabou, cessou. Não havia revelação de vida após morte. Jesus é quem traz esse conceito. Ela está buscando um caminho para tirar o seu marido da dor e do sofrimento. Mas esse é o único momento que ela aparece no texto. Ela some. Foi embora, desaparece. Ela não suporta o cheiro da boca de Jó. Ela não consegue olhar para o seu marido apodrecendo diante dos seus olhos. Apenas mais, Jó cita a mulher dele de maneira direta uma vez, de maneira indireta outra vez. De maneira direta ele diz: o meu hálito se tornou repugnante à minha esposa. E de maneira indireta ele cita: eu busco, chamo por aquela que alegrava a minha casa, e já não a vejo. Ela não ficou. Não dá para suportar. Ou no mínimo, Jó se afastou para tão longe e a largou em casa, que ele não consegue vê-la. As noites eram tenebrosas. Jó tinha pesadelos. Está escrito. Ele acordava com espantos noturnos. O anjo da morte encosta em Jó, capítulo 13. Ele sente o gelo da morte tomar conta dos seus pés e do seu corpo. Aí Jó diz: agora eu morro. Quando ele diz agora eu morro, ele pensa assim: mas ainda que me mate, eu ainda espero do Senhor. Irmão, eu acho que Jó é o cara que mais confundiu o diabo na Bíblia. Satanás ficou azoado com Jó. Não dá para entender uma postura dessa. Não, ele não é normal. Ele permanece sem os filhos. A esposa não está perto. Uma pergunta: como está seu casamento? Dormindo no carro? Dormindo na garagem? Dormindo no hotel? Dormindo no colchão no chão? Na igreja um amor, em casa um terror? Olha um para o outro como se o outro fosse o cão? Pastor, não dá nem para conversar, qualquer conversa vira guerra.
chupando manga ainda. Pastor, qualquer conversa vira guerra, não tem diálogo, vira confusão, o pau quebra. Vamos restaurar? Jesus pode entrar na sua casa, Ele pode transformar água em vinho, Ele pode converter o coração da tua esposa, Ele pode converter o coração do teu marido, Ele pode mudar as regras da casa, Ele pode mudar as regras do ambiente, Ele pode trabalhar o teu interior e o teu coração, Ele pode quebrar o peso e o pesar, Ele pode afastar a nuvem pesada que verga sobre vocês. Para de brincar de ser crente, entenda, Satanás está querendo fazer uma esculambação na sua casa, dá um basta. Diga para ele que ele não pode agir dentro de sua casa. Ei, cabamacho, onde está a sua autoridade sacerdotal? Tem marido aqui que consegue exercer autoridade sobre a mulher, sobre o menino. Tem mulher que consegue exercer autoridade sobre o marido, sobre o menino e sobre o gato. E não consegue exercer autoridade sobre os demônios. Que espiritualidade imbecil é essa? Eu vos dei poder para pisardes escorpiões e todo o poder do maligno, e nada vos fará dano algum. Jesus está dizendo: eu vos dei poder. Eu vos dei poder. Chega em casa hoje, faz uma oração em sua casa e diz assim: Jesus, a partir de agora eu me posiciono como profeta, eu me posiciono como sacerdote. O adversário não vai ficar reinando aqui em casa. Irmão, tem casa que a presença maligna é tão terrível que a casa fede. E é incrível que se você morar perto de esgoto, você não estranha o cheiro do esgoto. Só quem chega percebe. Pede a Deus: afina meu olfato, amplia a minha visão, aumenta a minha sensibilidade. Eu quero perceber quando o inimigo está agindo e rondando a minha casa, para que eu tenha discernimento e autoridade para dar um basta. Não existe nenhum indício na Bíblia de que Jó, ou de que a mulher de Jó não tenha estado com ele no estado de restauração. Não tem nenhum indício na Bíblia de que os filhos que o Senhor deu a ele tenha sido através de outra mulher. Não tem nenhum indício. Se ela morreu, se ela foi embora, se é a mesma, não há indícios, a Bíblia não cita. Mas pelo detalhismo que a Bíblia dá à biografia de Jó, certamente se ela tivesse morrido, a Bíblia faria alguma menção. O fato é que o Senhor restaurou o casamento de Jó. Deus vai restaurar o seu. Ei, amém. Oh, amém, cansado. Aleluia. Deus vai restaurar o seu lar. Deus vai restaurar a paz na sua casa. Para de confusão, seja maduro, tenha discernimento do Espírito Santo. Quando ela começar a fungar, olha para ela, fica quieto, diz nada. Quando ela terminar, terminou? Terminei. Tá bom, dá licença. Faz a volta. Chega assim na parede e diz assim: Jesus, é o seguinte, não dá para ficar nesse negócio. Não estou querendo partir, mas nesse nível aqui o senhor sabe que eu não dou conta. Me transforma. Porque é muito fácil dizer transforma ela. Me transforma. Agora, à medida que o Senhor me transformar, trabalha lá, porque o Senhor sabe a medida necessária.
A recíproca é verdadeira. Mas para de chamar a atenção dos vizinhos com confusão, que está feio. Para de deixar os vizinhos ouvindo vocês discutindo, está feio. Para de jogar prato na parede para mostrar quem manda. Está feio. Os meninos estão vendo a confusão, suas crianças estão crescendo traumatizadas. Para. Pastor, eu preciso de um curso de casais para Deus restaurar meu casamento. Você precisa de um curso de maturidade. Disso que precisa. Eu sei que tem casos que estão em níveis assim bastante. E eu não vou entrar em detalhes porque a palavra não é sobre casais. Vou chegar lá. Daqui um dia eu vou pregar aqui só para homem. O sacerdote. Terminar o culto aqui, a gente vai ajoelhar e vai encher isso aqui de homem. Para as mulheres chegar e botar a mão na cabeça dele. Não, irmã, não pode dizer Jesus leva, não pode não, irmã. O sacerdote tem que ficar de perto olhando, que é para não acontecer de alguém fazer uma oração estranha. Que eu lembro de uma irmã que estava orando para Jesus levar o marido. Pastor, é pecado orar para Jesus levar o marido? Não. Deus vai restaurar a sua casa. Diga comigo, Deus vai restaurar. A minha casa não será igual. Quando você chegar em casa hoje, faz uma oração. Mas faça uma oração e diga assim: Senhor, na minha casa Satanás não vai ficar fazendo festa. Irmão, nada dá, tudo quebra, tudo apodrece. Quando você menos espera, a geladeira está fedendo, chega lá, tem feijão podre, carne podre, as coisas desandam. Da praga, de piolho, de mosca, de rato, de barata. Claro, limpa a casa, por favor. Não adianta orar e deixar o... Mas repreenda. 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 Estenda a sua mão em direção à sua casa assim. Você sabe onde você mora? Pastor, não faço nem ideia. Estende a mão que Jeová sabe. E diga comigo: Senhor, eu ordeno, em nome de Jesus, que toda praga, todo ataque espiritual contra a minha família e contra a minha casa e contra os meus negócios está repreendido agora, na autoridade do nome de Jesus. Fica de pé, por favor. Eu vou fazer uma pergunta. Quem já perdeu amigos que você realmente gostaria de restaurar? Levanta a mão. Pastor, perdi e não sei como. Deus tem interesse em restaurar os teus relacionamentos saudáveis. Tem amizade que é melhor deixar. Deus leve em paz. Jesus abençoe lá. Uma saudade aliviada. Mas há relacionamentos que são saudáveis. E Satanás, para bagunçar, vai lá e destrói. Jó perdeu amigos. Os amigos de Jó vêm para consolá-lo e tornam-se algozes. Começam a acusá-lo dos pecados que ele não cometeu. Jó tem 4 amigos: Elifas,
Bildade, Zofá e Eliú. Veja a série de mensagens, as 7 provações de Jó. Bildade, Elifas, Bildade, Zofá e Eliú. Os 3 primeiros chegam de início na provação e começam a orar e a jejuar, e Deus não responde. Então eles começam a criticar Jó: você pecou. Bildade chega a dizer assim: Deus matou seus filhos porque eles não prestavam, eles eram gente ruim, tinha que morrer mesmo. Irmão, ouvi isso, é um amigo, irmão. Dá para imaginar a inflamação que estava a alma de Jó? Dá para imaginar como a alma de Jó estava dolorida para um amigo chegar e dizer uma miséria dessa? E Jó fica se defendendo. Lá no capítulo 37 chega o 4º amigo, Eliú. Elifas acusa Jó, Bildade acusa Jó, Zofá acusa Jó. Eliú chega e diz assim: Jó, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que Deus tem uma razão, Deus tem um propósito. Quando o irmão lê o capítulo 42, versículo 10 de Jó, o irmão percebe, versículo 7, o irmão percebe que quando Deus repreende os amigos de Jó, Deus repreende Elifas, repreende a Bildade, repreende a Zofá, mas não repreende a Eliú. Por quê? Porque os 3 primeiros acusam Jó sem saber o que está acontecendo. O 4º, como não sabe o que está acontecendo, só diz assim: Jó, Deus tem uma razão, há um propósito, tem alguma coisa acima de nós. Aí ele diz assim: porventura tu sabes como Deus opera as nuvens? Isso é Eliú. Tu sabes como Deus produz o relâmpago? Tu sabes de que maneira Ele estabeleceu os céus e a terra? Se nós não sabemos as coisas de Deus, como compreenderemos o propósito do processo que você está passando, Jó? É quando Eliú termina de falar que Jó está sentado, podre, alquebrado, ruim, e ele olha no canto, lá no fim, e vem um vento, vem um redemoinho. Aí Jó lembra: foi um redemoinho que derrubou a casa e matou os meninos. E quando o redemoinho chega perto dele, soprando, o redemoinho não arrebata Jó, não suspende Jó, não arrebenta o Jó que já está quebrado, mas do meio do redemoinho brada uma voz: levanta-te, Jó, põe-te de pé, cinge-te de toda a força que ainda te resta, porque eu vou te perguntar e você vai me responder. Eu imagino Jó tentando levantar, ruim. Quando ele consegue ficar meio em pé, meio caído, trêmulo, Jeová diz assim: onde você estava quando eu lancei a pedra fundamental da terra? Não sei, Senhor. Onde você estava quando eu finquei as colunas de sustentação do universo? Não sei, Senhor. Qual era a partitura que os anjos cantavam quando eu criava os céus e a terra? Não sei, Senhor. Me explica, Jó, como as estrelas estão distribuídas no céu, como elas estão sustentadas e não caem sobre a terra. Não sei, Senhor. Tá. Então me explica como eu faço a água nascer da rocha e se transformar em rios caudalosos, e quando eu sopro sobre elas, elas congelam. E presta atenção, Jó, elas congelam, mas os peixes que estão dentro dela não morrem. Como você me explica isso, Jó? Não sei também, Senhor. Então me explique a ursa maior.
Me explique as constelações. Senhor, eu bem sei que tu tudo podes. Nenhum dos teus planos poderão ser impedidos. Eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. Por isso eu me lanço no pó e na cinza. O Senhor diz: fica aqui, Jó, que eu vou conversar com teus amigos. Aí o Senhor chega lá e diz: oh, Elifas, Bildade, Zofá, vocês falaram acerca de Jó o que vocês não entendiam. Peguem cordeiros e ofereçam a Jó, entreguem a ele. Ele vai oferecer sacrifício, ele orará, e a ele eu ouvirei. Aí lá vai Jó, ruim, podre, cheio de vermes, fungos, tumores. Presta atenção. Deus pode te pedir para você orar por alguém antes de ele resolver o seu problema. Deus pode pedir para você profetizar para alguém antes que você tenha a sua resposta. Ele pode te chamar para você ser bênção na vida de alguém antes que você viva o seu milagre. Lá vai Jó, perto do altar, porque Jó entendia de altar. Presta atenção, Jó entendia de altar. Ele edificava altares, um altar para cada filho, para interceder. Então Jó entende de altar. Quem entende de altar não tem problema de oferecer sacrifício antes de receber o seu milagre. Aleluia. Aí Jó começa a orar, oferece sacrifícios. Oferecer sacrifício não era um ato simples. Tinha que colocar o animal sobre o altar. Era preciso com uma mão fechar os olhos do animal, porque o sacrifício não era um ato impiedoso. Fechava o olho do animal, acalentava o animal, fazia a oração, oferecia o sacrifício para abençoar quem me acusou, para abençoar quem disse que meus filhos não prestavam. Oh Deus, abençoa Elifas. Terminou de oferecer o sacrifício por Elifas. Agora, Senhor, é Bildade. Eu queria ouvir a trilha sonora do céu enquanto Jó está fazendo essa oração. Eu queria ver, era Jeová chamando Satanás e dizendo: vem cá, vem, eu deixei você fazer tudo que você quis, agora vem assistir. Vem assistir, porque você causou essa miséria toda. Vem pra cá, você vai assistir a cena. E Satanás está em pé, perto de Deus. E Jeová mostrando um filme pro diabo. E o protagonista é um servo de Deus. Agora é Zofá, Senhor Zofá. E o diabo fica olhando de lá dizendo assim: eu não entendo. Não pode. Não dá. Por muito menos Adão comeu o fruto. Por muito menos Abraão negou que Sara era mulher dele. Não pode. E Jó: Senhor, eu sei que tudo podes. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que um dia ele se levantará sobre a terra.
Enquanto Jó está orando, Jeová diz assim: eu te abençoo, tu és bendito, as feridas secam, o corpo limpa. Quando Jó dá uma olhadinha, isso o escritor tinha que ter registrado. Preciso conversar com o Jó para perguntar para ele como foi depois. Eu imagino aplausos celestiais. Como assim, pastor? O episódio foi na terra. Se alguém me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos meus santos anjos. Você acha que os anjos não viu aquilo? Assistindo tudo, e Deus sendo louvado. Eu te digo, aguenta, aguenta, aguenta. E presta atenção: quando Deus te mandar abençoar alguém antes do seu milagre, é um sinal de que Ele já está liberando a sua bênção para mudar o teu cativeiro. Ele vai mudar o teu cativeiro. Ele vai mudar o teu cativeiro. Declare comigo: Ele vai mudar o meu cativeiro. Ele vai mudar o meu cativeiro. Você que está em casa, Ele vai mudar o meu cativeiro. Mesmo em casa, se tem alguém do seu lado, e aqui no templo, estenda a sua mão e diga para essa pessoa: Ele vai mudar o teu cativeiro. Ele vai mudar o teu cativeiro. Eu estou com vontade de sair correndo no meio da igreja.